Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Pode Ver, o podcast aqui onde você sabe tudo dos bastidores, da política, do empreendedorismo feminino, também aí de algumas fofocas com influenciadores, enfim. Então tudo passa por aqui para que a gente discuta de forma leve e traga também o conhecimento de quem é o nosso convidado que está aqui, para que vocês também entendam um pouquinho a vida e a trajetória dessa pessoa. Olha, segue nossas redes sociais, tá aqui, Instagram, Facebook, Twitter, e acesse o nosso site, porque logo depois que acabar aqui o nosso Pode Ver, a gente vai estar lá com a notícia no nosso portal vnoticias.com.br, tá bom? Hoje meu convidado, já estava querendo trazer ele aqui há muito tempo, a gente estava até falando sobre isso, Duda Sanches, vereador aqui de Salvador. Seja muito bem-vindo, viu? Um prazer estar aí contigo. Um prazer é meu, Aline. Verdade, esse encontro quase o que aconteceu há 11 anos atrás, né? Que a gente se encontrou batendo papo no teatro. Eu não conhecia praticamente nada da vida começando, né? E a gente agora, anos depois, agora podendo bater esse papo aí frente a frente e vai ser muito legal a gente poder falar um pouco sobre a cidade, sobre a política, sobre tudo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Que bom, e você está no seu terceiro mandato, né? E é legal trazer você aqui, porque eu acompanho sua trajetória, vi, né? Como você falou, a gente começou junto essa trajetória política ao início. E, assim, eu adoro o seu trabalho, eu acho que você é um cara jovem, né, que tem a mente aberta, que entende a cidade e que está mesmo interessado em dialogar, né, com a galera jovem, com a galera também já um pouco mais velha, e você passeia muito por esse mundo aí, né? A gente estava até falando que 2022 não foi um ano fácil. Você está no seu terceiro mandato. Terceiro mandato. O que você acha, fazendo essa avaliação desses 3 mandatos? Qual que foi, assim, o mais complicado? O início, né? Ser vereador, primeiro mandato, eu acho que... Rapaz, mas o que foi para você mais difícil? Aline, a gente nesses 10 anos pode dizer que viveu tantas coisas que ninguém imaginava. Vamos lá. Cheguei 10 anos atrás com 22 anos de idade. Na época eu fui o mais jovem das capitais brasileiras. Foi lá que a gente se conheceu, né? A gente se encontrou num teatro, no shopping aqui de Salvador, e a gente bateu aquele papo, eu muito novinho, você, rapaz, não é possível, tão novo assim. E de lá para cá se passaram 10 anos, no terceiro mandato, na metade do meu terceiro mandato de vereador, e eu posso dizer que eu tive a oportunidade de ser colega de um ex-governador, Valdir Pires, que não está mais aqui entre nós, mas que tem uma história gigantesca na Bahia. Edivaldo Brito, ex-prefeito de Salvador, um dos maiores constitucionalistas do Brasil. No meu primeiro mandato, eu pude ser o mais jovem das capitais, do lado desses dois grandes holofotes, norteadores das decisões da gente da Câmara. Edivaldo, meu colega até hoje, o professor Edivaldo Brito, ele é alguém que inspira a todos nós vereadores, e de lá para cá, no segundo mandato, a gente se depara com o impeachment da presidente Dilma. Sim. Então, vejam, quando houve isso, eu ainda mal engatinhava, mal caminhava, e houve o primeiro impeachment aqui do nosso Brasil, da República, já com democracia. Depois disso, eu pensei que a gente nunca mais viveria algo parecido, porque os poderes eles se fortalecem, a política se fortalece, e a gente viu isso se repetir. Em seguida, presidente do Congresso, presidente da Câmara, como teve a prisão do presidente da Câmara. Então a gente fica da Câmara Federal. Isso tudo enriqueceu. Não digo que eu queria ter vivido, não, de jeito nenhum, mas eu acho que enriqueceu essa bagagem, que foram 10 anos assim muito hardcore, né? Deixou você mais maduro também no processo, mais maduro, né? A gente acompanhava aquilo com assim um pouco de surpresa, com uma mescla de quanto conhecimento a gente está adquirindo, vivendo esse momento da história, e mais esses últimos 4 anos eu posso dizer que foram talvez os mais desafiadores, porque eu sempre acostumado a fazer um mandato com muitas audiências públicas, fui presente de diversas comissões, a gente recebendo o povo dentro da Câmara, tivemos que nos enclausurar na Câmara Municipal, sem poder receber as pessoas. A pandemia veio e prejudicou o dia a dia, a saúde de todo mundo, e a gente teve que ficar debatendo praticamente só isso. Houveram uns 2 anos que os projetos na Câmara Municipal, eles eram apenas para o que era permitido, o que não era permitido, quais atitudes deveriam ser tomadas pelo Poder Executivo na Câmara, e a gente começou a perceber que as ideias, a criatividade da gente estava ficando para trás. A gente começou a não mais
pensar na cidade, falar de transporte, falar de novas alternativas para a melhoria da vida das pessoas. As pesquisas que todos os vereadores interessados faziam sobre outros municípios, sobre ideias inovadoras até em outros países, a gente não estava fazendo porque não era aplicável, não era momento da gente debater essas coisas. Então, foram 2 anos muito difíceis. Os últimos 4 foram os mais difíceis. Eu posso dizer que, eu não vou dizer que mudei a minha forma de trabalhar, porque eu acho que todo mundo deu uma mudada. Todo mundo foi procurado pelos setores que estavam mais precisando da atenção dos políticos, e eu me aproximei muito de alguns setores, e eu acho que todo mundo se afastou do que a população precisa. Do que a população precisa no sentido de novas ideias. Claro que nos aproximamos quando a gente está falando da preservação da vida das pessoas e tudo mais. E os últimos 2 anos a gente está sentindo essa retomada. Quando a gente pensou que poderia voltar a falar de novas iniciativas, de empreendedorismo, de trazer novos projetos para Salvador, a gente se depara com um ano político aterrorizante. Terrível, né? Que loucura. Eu desafio aqui quem está assistindo a gente a dizer que não brigou com alguém durante esse último ano, porque às vezes a gente não reconhecia algumas pessoas do nosso dia a dia, porque não acreditava que essa pessoa pensava desse jeito. Então, na intransigência da forma como elas agiam diante de determinada informação, foi um ano muito difícil. De não respeitar a opinião também das pessoas, né? De não respeitar a opinião, de deixar de ser amigo. O que mais a gente vê nas redes sociais hoje é alguém dizendo: não quero ser mais amigo de alguém que é bolsonarista, não quero ser mais amigo de alguém que é lulista, que é do PT. E tantas pessoas estão se privando de ter relacionamento com amigos, familiares, por conta de política. Bem verdade que muitas vezes a prosa tá ficando chata. As pessoas, mãe e filho, não conversam mais de como é que você tá, como é que Eu perdi 2 amizades, mas já resgatei depois. É momento agora da gente baixar os flaps, né? De todo mundo se reorganizar, da gente entender como é que a vida ela é muito mais do que só a política. Claro, nós que vivemos mais nesse métier, vamos falar assim, acabamos bebendo disso muito mais diariamente do que outras pessoas. Mas é hora da gente tocar nossa vida, a gente viver no Brasil que os brasileiros decidiram, e a gente tocar o nosso destino aí com muito trabalho e voltar ao que éramos antes da pandemia. Eu gosto de Duda e tenho uma admiração porque ele é um dos vereadores bem atuantes, assim, né? E quando a gente fala atuantes e tal, ele vai lá e luta porque o que ele acha que é a verdade dele, pelo menos que eu acompanho, vejo você no Instagram e nas ações lá na Câmara. E 2022 foi um ano disso, né? Que você teve muito à frente nos holofotes, né? Trazendo bastante discussões e os problemas da Câmara que aconteceram e que a gente acompanhou. A gente falou muito aqui também no V Notícias sobre isso. Como é que você avaliou isso, tendo uma figura lá, que era o ex-presidente da Câmara e que agora é o vice-governador do estado da Bahia, e que teve tanto problema, tanta confusão em um ano, que foi um ano politicamente difícil, como você citou, né? E você estava lá engajado no embate, trazendo as discussões, os erros, apontando os erros que tiveram, né? Inclusive, depois vocês podem ver nos outros vídeos que estão aqui, a gente vai deixar aqui no site também. Como é que você avalia isso? E dentro de você e dos seus valores, né? Porque você estava tão no embate, foi tão no confronto. Aline, eu, no ano passado, posso reafirmar quantas vezes forem necessárias, que eu defendi o que eu entendo ser o certo. É claro que a gente hoje vive um momento em que o próprio judiciário já decidiu, não há mais absolutamente nenhuma discussão, e isso tem um lado muito bom, que a gente pode retomar alguns laços que foram perdidos, literalmente perdidos nesses últimos meses, né? No dia 29 de março, Geraldo, nosso ex-presidente, Geraldo Júnior, ele decidiu por fazer por conduzir sua vida política de uma forma bem diferente do que ele vinha fazendo. Então, pegou muitos de nós de surpresa. E daí a gente tomou uma série de decisões. A gente teve que ir em frente, diante e buscar o que a gente defendia,
a Câmara Municipal, de fato, entrou em guerra. A gente viu que foi muito pouco produtivo o ano passado para a Câmara, pegando o resquício de pandemia com um ano eleitoral que já abalaria a Câmara naturalmente por conta da questão nacional. E aí vivemos uma situação municipal muito delicada. A gente realmente ficou... os embates foram muito acalorados. Mas, eu sempre falo assim, não são os políticos, não é a política. A cidade, ela precisa voltar a caminhar. A gente perdeu na justiça, perdemos em uma série de... Ou melhor, não vou dizer perdemos. A justiça decidiu claro. E não foi o que a gente pleiteava. A gente tem que, primeiro, decisão judicial se cumpre. Cumprir o que a justiça definiu e buscar o que é a essência, ou melhor, o que deveria ser a essência do mandato de cada parlamentar, que é o interesse da população. A população não quer uma Câmara que viva em pé de guerra no ano de 2023, no ano que a gente precisa reconstruir o Brasil, a cidade, o Estado, e é momento da gente repensar todo esse ano e ver no que a gente vai insistir. Você acha que o clima da Câmara de Vereadores de Salvador vai ser mais leve em 2023? Vai ser mais leve. As disputas eleitorais acabaram, os laços já estão se reafirmando e vai ser mais leve porque, particularmente, eu sempre falo, ninguém pode viver de guerra, de caos a vida inteira. Você tem que ter tem gente que vive em guerra, que só consegue crescer em guerra. Eu não. Eu não fujo de uma boa briga, mas eu também planejo sempre ter o meu momento de paz. Então, 2023 é um ano para a gente conseguir pensar na cidade. Eu, como vereador, apresentei projetos no ano passado, mas eu posso dizer que eu me dediquei menos a esses projetos do que eu queria. Sim. Do que eu queria de verdade. Uma série de iniciativas que eu dei entrada na Câmara, eu queria que elas... até aqueles projetos que eles pedem que você dê uma parada, que você fique na frente do computador pesquisando. Você pode ter toda a assessoria do mundo, mas você quer participar, você quer ter... não apenas a sua assinatura naquilo, mas você quer ter seu coração, sua alma naquele projeto. Você precisa entender, dominar também, o assunto e tal. E tem coisas que quem não sabe o que procura não reconhece quando encontra. Tem coisas que só eu já vi, só eu penso e que ninguém pode fazer por mim e que eu gosto de me dedicar ao meu mandato dessa forma. Então, esse é o ano que eu vou me dedicar ao meu mandato, a trabalhar por Salvador, como sempre trabalhei, mas... fazer o que a gente fazia antes da pandemia, conseguir pensar em Salvador macro e não apenas no problema que a gente está vivendo. Você está atuando mais em que áreas, né? Eu me lembro que você tinha uma área mais de saúde, também tinha área de educação, você ainda continua, trouxe mais? Qual é a... Continua, Aline. Eu tenho algumas bandeiras no meu mandato, né? Eu sou um vereador que sempre é procurado pela classe empresarial e, ao mesmo tempo, pelas comunidades. Aqui, esse ano vai ser um ano que a gente vai conseguir entregar projetos inovadores de infraestrutura, porque eu entendo que o esporte é incrível como a gente consegue ver a população se unindo, projetos sociais surgindo, jovens saindo do caminho mais fácil, porque o caminho mais fácil do jovem nas comunidades é a droga. Então, o jovem saindo do caminho mais fácil, que é a droga, e por conta da ausência de um espaço para projetos sociais que nascem dentro das próprias comunidades, pessoas que têm iniciativa de liderar esses projetos, e por ausência de um equipamento adequado e tal, elas não conseguem botar para frente. Esse ano vai ser um ano que a gente vai utilizar, eu vou usar minhas emendas parlamentares, vou buscar recursos em Brasília para conseguir realizar alguns sonhos físicos mesmo, obras que eu não consegui ainda. Esse vai ser um ano que eu vou me dedicar muito a isso. Além disso, a gente está num processo de retomada ainda de uma série de setores como entretenimento e cultura. Sim. Esse ano é um ano que a gente vai ter o primeiro carnaval depois de 3 anos. É um ano que a gente vai ter o primeiro verão, que é a oportunidade não apenas das pessoas se divertirem. E
eu trato isso com muita importância, mas para mim não é a parte mais importante. A parte mais importante do setor cultural e de entretenimento é a geração de empregos e a manutenção da nossa história, da nossa cultura. A gente vê eu estava agora de manhã na Câmara e eu vi aquela Praça Tomé de Souza, que é, para quem está nos assistindo, é a praça que fica entre o Palácio e o Rio Branco, que é a antiga sede do governo, a Câmara Municipal, a Prefeitura, e na outra face desse quadrado fica o elevador Lacerda. A praça lotada de turistas. Tá o lotado, trânsito estava caótico, mais caótico que eu fiquei feliz, porque eram uns ônibus de turismo chegando numa área antiga como aquela que não tem como ter mais planejamento urbano de tráfego. Então, muito legal a gente ver isso. Esse é um ano que a cidade de Salvador vai crescer muito. Cresceu já o ano passado, esse ano vai crescer mais ainda. E vem cá, já que você puxou aí de festas e entretenimentos, seu nome está sendo cotado aí para secretário da Secult, né? Vai ou não vai? Bruno Reis aí vai começar essa reforma, mas seu nome já foi sondado. Eu fico feliz, né, de ser lembrado. Ele vai dizer, não vai, daí não pode dizer nada. Não, mas é verdade, eu fico feliz porque isso mostra que o setor todo fala o meu nome nas oportunidades que tem de defender, mas eu vou falar aqui de verdade. Bruno é um grande amigo. Eu tô dando risada porque ela tá dando risada aqui na minha frente, gente. Mas brincadeira à parte, não houve esse convite. Houve, é claro... especulação. Bruno, especulação. E o próprio prefeito sempre me pergunta. Ele é uma pessoa que ouve muito os vereadores e, principalmente, se o vereador ele já trouxe demandas desse setor, se o vereador ele dialoga com essas pessoas. Às vezes o que as pessoas falam para o representante direto, no caso eu, algum outro colega, não é a mesma coisa que fala para o prefeito, porque sabe que o prefeito pode ter uma visão diferente. Então, quando alguém busca um representante é justamente aquele cara que não tem, que vai se esforçar ao máximo para conseguir alcançar o pleito dessas pessoas. Esse setor cultural e de entretenimento sofreu demais. São pessoas que jamais imaginaram na vida que iriam ficar sem rendimentos. Imagine, a gente acha muito legal, né? A gente poder sair à noite, ver uma voz e violão, ir para um show, participar de um espetáculo, e a gente esquece que essas pessoas abriram mão do caminho tradicional que muitos seguiram, de fazer uma faculdade, ou então de seguir uma determinada carreira que os pais, que a sociedade imprimia, mas foi viver da música, e agora essas pessoas não têm absolutamente de onde tirar. Isso foi uma coisa que me doía muito na pandemia, porque eu vi amigos, artistas, produtores, toda aquela rapaziada que cuida das estruturas, os holds, pessoal de técnica de som e luz, sem ter absolutamente nada para fazer, porque se dedicaram os últimos anos de suas vidas todos a isso, a essas atividades. Mas você não vai ser secretário, é isso? Não teve convite? Não teve convite. Ele tá aqui, ó, só enrolando. Não teve convite. Eu fico feliz de ser especulado, de ser lembrado, porque mostra que a gente está mergulhado nessa realidade dessa turma que merece, claro, um secretário lá que lembre deles. Mas assumiria a secretaria? Você nunca foi secretário, né? Nunca fui secretário. Acho que seria maravilhoso para a minha carreira. Eu tenho 10 anos na Câmara, porém, eu estou muito focado. Quando eu falei agora para você que esse ano vai ser um ano de recomeço, a gente está aqui no iniciozinho do mês, eu já fiz reunião com minha equipe toda, estou com um planejamento de um mandato desse ano de 2023 e 2024 muito forte, e é difícil me tirar desse foco nesse momento. Desculpa. Isso, sou candidato à reeleição daqui a 2 anos. E, inclusive, a secretaria, qualquer secretaria, me obrigaria a me descompatibilizar em abril do ano que vem. Sim, é verdade. Então, não tive convite do prefeito, mas, ao mesmo tempo, talvez até por isso ele não tenha feito esse convite, eu precisaria me descompatibilizar. Entendo que seja um momento de recomeço do meu mandato, vou me dedicar muito a trabalhar pela cidade, então eu acho que não é o momento ideal, não seria o momento ideal de participar do executivo, em que pese o prefeito saiba que conta comigo
em qualquer missão. Sou um cumpridor de missão, claro. Ele é um grande parceiro, lidera o nosso grupo político aqui em Salvador e na Bahia, ao lado de ACM Neto. E sou um cumpridor de missão, mas estou bem aqui agora no meu lugar, estou dedicado, organizado, focado para fazer um 2023 de muita força. Agora, já que você está no grupo político de ACM, né? Só para colocar um fogo no parquinho aqui, por quê? O que você acredita que a ACM não levou essa? Porque estava com todos os indícios, embora a Bahia seja um polo muito forte petista, e a gente sabe disso, mas estava com todos os indícios que ele ia levar, ia virar chave. E aí, o que aconteceu? Acordos internos para isso? De jeito nenhum. Nós fizemos uma campanha impressionante. Eu posso dizer porque eu não apenas fiz campanha em Salvador, eu visitei uma série de cidades no interior. Para quem não sabe, eu tenho um pai deputado estadual, meu querido pai, meu orgulho, Alan Sanches. E eu participei não apenas da campanha dele, mas da campanha de Neto em vários municípios. Eu pude ver o tamanho, não vou dizer da campanha, eu vou dizer do tamanho da vontade das pessoas de mudança. Então, Neto estava no lugar certo, na hora certa, porque foi um cara experimentado na terceira maior capital do Brasil, saiu nos seus 8 anos eleito como o melhor prefeito do Brasil. E essa eleição, gente, é feita pela própria população. Né? Empresas nacionais fazem todas as capitais e Salvador, nos 8 anos, elegeu Neto o melhor prefeito do Brasil. Não sou eu que estou dizendo. E isso, prefeitos de outros partidos ganharam em outros estados. Mas aqui, Neto levou esses 8 anos. Isso a gente tem que levar em consideração. E diga-se de passagem, Aline, é o que a população sente também. A cidade é outra. Total. Goste ou não, a vida do cidadão que mora em Salvador melhorou. E foi uma campanha muito forte. Neto estava com um nome muito forte. Neto é uma figura muito conhecida. É uma celebridade. Você vê, ele tem mais seguidores nas redes sociais que qualquer prefeito que esteja no mandato há 8 anos em qualquer outra cidade. Ele é uma celebridade. Andar com o Neto em alguns locais é engraçado porque parece que você está andando com o Wesley Safadão do lado. Eu me lembro que eu estava no São João com ele, em Santo Antônio de Jesus. Eu falei, pô, que saco, velho. Eu querendo só ir ali, rapaz, pegar uma aguinha, uma cervejinha, e aí não consegue porque 500 pessoas tirando foto e tal. É claro que a população não quer uma celebridade apenas, senão ia eleger qualquer pessoa famosa. A fama dele, o fato dele ser conhecido é porque ele botou para lenhar aqui em Salvador, no sentido positivo. Ele jogou duro. E construiu isso também, né, ao longo também, até da campanha política dele, da forma de comunicar. Não, exatamente. Mas respondendo sua pergunta, senão depois você vai dizer que eu sou um político da moda antiga, que eu estou fugindo das respostas. Claro que não tem um erro apenas, um fator apenas para a gente dizer como a vitória ou derrota do nosso grupo. Eu digo que o principal fator é a força de Lula nacional. Lula é um fenômeno realmente para ser estudado. Não é fácil você, em um país com tantos milhões de habitantes, se eleger presidente, depois ter um dissabor muito grande com Dilma, que fez um péssimo governo, e depois vir ser empichada, depois a gente passar pela extrema-direita e 4 anos depois ele retornar, ele ser preso, né? Então, assim, é algo que não se explica, né? Eu acho que houve uma contribuição de todos os lados aí para que ele acabasse sendo eleito. Mas aqui na Bahia, ele tem como estado mais forte, eu diria, porque em tamanho, em população, em quantidade de votos que ele teve. Sim. E também a Bahia tinha o atual governador, o antigo governador, que hoje é o ministro da Casa Civil. Foi uma série de fatores que fez com que a gente, aqui na Bahia, enfrentasse uma eleição muito dura. Eles tinham uma condição financeira muito grande. Sim. E uma organização de militância muito forte, com um líder maior que a cada 10 palavras que eles falavam, 9 era Lula, Lula, Lula. A campanha foi a campanha foi Lula, não foi nem Lula. Jerônimo. Não, ninguém sabia que era Jerônimo. Exatamente. Jerônimo era um secretário sempre discreto, quietinho lá do lado dele e tal. E aí, do nada, acordou, você vai ser candidato a governador. Inclusive, uma estratégia que, ao meu ver, é até mesmo porque quando alguém se coloca como candidato a algo,
começam também a buscar o lado negativo da pessoa. Sim, sim. Então, quanto antes fosse falado, antes também iam começar a lembrar de tudo dos podres, do que houvesse, né? Se houvesse. Então, o Lula é um fator muito forte. E claro, eu tenho aquela sensação de que houve em algum momento da nossa campanha a sensação de já ganhou. Eu tenho a sensação que as pessoas tinham essa sensação de já ganhou. Isso faz com que, se você tivesse que dormir meia-noite bandeirando na rua, já ganhou, você vai para casa às 9 horas. Exato. Aí você, naquele dia que você tinha que participar de um evento, o evento ia dar 20 mil pessoas, 10 mil não foram, porque já tá ganho, tal. Eu senti isso em alguns momentos. E enquanto o lado de lá não teve essa sensação. Isso não foi um erro e nem algo que foi organizado pelo núcleo da campanha, de jeito nenhum. Neto sempre falava que não existe já ganhou. Cada pesquisa que saía, ele comemorava de forma muito discreta. Eu posso dizer porque em uns 2 momentos de pesquisas eu soube quase que ao mesmo tempo que ele, então pude falar com ele. E ele sempre de forma muito discreta, muito comedida, muito respeitosa, ele comemorava e dizia, olha, a gente tem que continuar assim, não podemos diminuir a força de trabalho. E aí tinha as etapas da campanha, a campanha crescendo, não houve tirar o pé do acelerador por parte dele, nem da organização do núcleo maior, mas teve a sensação, a Bahia é muito grande, a gente estava, quem vive em Salvador vive uma presença de Neto muito forte, não à toa Neto bateu o recorde de ninguém nunca teve tanto voto quanto Neto teve no segundo turno agora. Verdade. Mas a gente, infelizmente, perdeu. Diga-se de passagem, Neto teve mais voto agora no segundo turno do que ele mesmo, quando teve 74% dos votos no segundo mandato dele, do que o próprio Rui Costa quando disputou a eleição para governador contra Zé Ronaldo. Neto teve mais de 1 milhão de votos. Ninguém nunca tinha batido essa expressiva votação aqui em Salvador. Então Salvador está muito organizada, está muito coesa no projeto de ACM Neto. Mas a Bahia não conseguiu entender essa mensagem. Não conseguiu exatamente enxergar um pouco isso, né? Mas quem sabe, preparo para o próximo, né? Com certeza. Eu acho que tudo que acontece na nossa vida, que a gente julga ser ruim, mas que a gente permanece vivo, com saúde e tal, é um livramento. Porque alguma coisa lá na frente poderia acontecer que Deus sabe, eu acredito muito em Deus, Deus sabe que era para poupar a gente, ou alguém que está do nosso lado, de algo, e não era a hora certa. Claro que falar bonito assim agora é porque a gente não ganhou a eleição, mas de verdade, a gente curte a ressaca, né? Aqueles dias que a gente não conseguia acreditar no que aconteceu, não tinha explicação. Qualquer justificativa extraterrestre era mais fácil de acreditar do que o que aconteceu. Mas aconteceu. E é a vontade soberana do povo. Aos poucos a gente vai sabendo das notícias. Pô, daquela cidade ali, olha as fotos aqui do final de semana da eleição. E a gente sem saber. Enfim. Mas Deus está no comando de tudo. E vem cá, agora, conhecendo um pouco mais Duda, para a galera entender aí, saindo dessa questão muito pragmática do político. Você já passou algum perrengue na rua, assim, tipo, fazendo campanha, né? Agora, nesse determinado momento, sei lá, passa a menina, vai, aperta tua bunda, ou faz alguma coisa assim, porque, tipo, você é um cara bonito, apresentável, tá todo mundo ali, aquela agonia que tem. Eu sei que com a ACM Neto aconteceu várias coisas assim, bem legais. Mas com você, assim, tipo, um perrengue em algum momento, assim, na política, ou até mesmo dentro da Câmara de Vereadores, sei lá, você falou alguma merda, alguma coisa assim que... Olha, eu já passei por alguns perrengues, viu? Um deles eu posso dizer a você que foi quando eu, logo no início um dos meus primeiros meses como vereador, eu cheguei muito jovem, cheio de vontade de trabalhar e querendo, você chega querendo ser o herói da cidade, né? Querendo ser, quando você assume um mandato, claro, você estuda o regimento interno, a lei orgânica do município, você compreende até onde você pode chegar, porque tem gente que chega como vereador querendo diminuir o IPTU das pessoas e tal, e não sabem até onde vai a competência, o que o vereador pode fazer, até onde ele pode chegar, o que legalmente ele tem condição, ou então o que é de prerrogativa do executivo.
Mas, logo no início, um colega vereador, ele propôs uma SEI para fazer uma determinada investigação. Que é eu não vou entrar muito em detalhes para não entregar o jogo todo. Mas nos primeiros meses, né, de trabalho, uma proposta de comissão especial de inquérito, que é uma CPI, como a gente vê muito no jornal a nível nacional e tudo mais, que acontece no Congresso Nacional. Então a SEI é uma comissão de inquérito. O vereador, dentro de Salvador, tudo que tange processos municipais, licitações, secretarias, secretários, tudo isso o vereador tem essa soberania para poder investigar, e força de polícia. Então, essa comissão ela estava sendo criada, e na Câmara a gente precisa de 14 assinaturas para poder abrir uma comissão. Aí, eu, cheio de boa vontade, fui, o determinado vereador me mostrou um documento: vamos abrir uma comissão especial de inquérito para investigar isso. Eu falei, claro, tudo que é certo, por que vai ter medo de ser investigado? Vamos investigar, vamos jogar duro. Pá. E não conhecia de fato como era todo esse jogo político. E aí eu soube que já tinham as 14 assinaturas necessárias, mas esse colega vereador, ele estava dando uma jogadinha assim para um lado, para o outro, para ver se alertava. O cara, na verdade, queria dar um susto em determinado... Eu não vou falar aqui nem de pessoa, nem de empresa, nem de secretaria, nem de nada. Ele queria dar um susto. E eu não sabia o que era o jogo que estava por trás. E assinei. Quando assinei, passou menos de 24 horas, algumas pessoas começam a me ligar: rapaz, aquele cara, que absurdo aquele cara está fazendo, aquele vereador está querendo abrir uma comissão só para fazer acontecer, dar um susto, chantagear. Tinham lá as abordagens dele sobre determinado setor, órgão, empresa, pessoa, né? E aí eu já tomei um susto. Então, falei, e tava lá seu nome. Meu nome assinando lá, meu Deus do céu, eu tô entrando no jogo do cara, eu tô aqui me expondo, a pessoa, setor, vai ficar com raiva de mim e vou fazer o seguinte, vou tirar minha assinatura perante Deus aqui, senão jamais falarei isso para vocês. Eu não tinha entendido o teor, que de fato se comprovou depois, porque esse meu colega, ele estava propondo essa comissão. Depois eu retirei na maior boa vontade minha assinatura. E aí que vem o X da questão. Chegaram algumas pessoas nas redes sociais, na época ainda era Orkut. Descobriram que eu tiraram. Tô ficando velho. Aline, não sei quantos centenas de compartilhamentos com uma arte assim, um card dizendo por que Duda Sanches tirou a assinatura dessa comissão e tal. Eu falei, meu Deus do céu, eu no início da minha vida, o que eu fui fazer? E você sem entender, se estava fazendo certo ou se estava fazendo errado? Se eu estava fazendo certo, se eu estava fazendo errado, para quem eu estava fazendo certo, para quem eu estava fazendo errado. E eu no meio daquele negócio, se eu não tivesse assinado, no momento eu ia achar que não. Por que eu não vou assinar? Mas eu assinei. Assinei e depois vieram dizer, você vai participar disso? Não vou participar não. Retirei. Quando eu retirei, 500 milhões, sem brincadeira, eram mais de 100 e poucos compartilhamentos, que isso é muito mais do que curtidas, do que... Então, compartilharam a minha foto, sugerindo que eu estava fazendo algo errado nos primeiros meses de trabalho. Eu falei, meu Deus do céu. E aí o tempo passou, né? A comissão não se abriu. O vereador tinha até número para abrir a comissão, mas ele não abriu porque ele não queria justamente. Ele queria era só assustar, só favorecer o jogo que ele estava fazendo naquele momento. E meu nome estava no meio. A moral da história é o seguinte: na política a gente chega em determinado ambiente, na maioria das vezes não é o que parece. Então você tem que chegar lá na Câmara, tem dia que a votação, você tem a ordem do dia, e aí tem lá uma série de projetos. Você só vê o que está escrito naquelas duas linhas. Você vai pegar o projeto, você vai ler todo, você só vai ver o lado bom. Mas por trás, ele vai prejudicar alguém, ele vai tocar na vida de alguém. O seu direito termina quando o do outro começa. Então você tem que sempre avaliar. E aí, dessa avaliação muito cuidadosa que você tem que ter, você tem que, no final das contas, avaliar se você vai participar ou não, como é que você vai votar. Vai ser a favor da cidade, mas vai ser contra determinado setor profissional. Quanto isso vai ser melhor para a população? Você nunca vai agradar todo mundo, mas você tem que seguir sua intuição, seu coração. E
no que você acredita, assim, o que você acha que é melhor para a cidade. Então, talvez tenha sido o meu maior perrengue. Teve já de carnaval, teve de multidão, teve de uma série de coisas, mas acho que esse foi o que mais marcou minha vida, eu acho que eu aprendi em uma semana o que eu não aprendi em um ano. Que massa saber disso. É bom, esses bastidores são interessantes para vocês verem como é que funciona, né? O processo que a gente não totalmente. tem essa ideia e acha, o vereador tá ali, né? A gente precisa desconstruir também que nem todo político é ruim, que tem político bom, né? Que faz a coisa boa e que quer melhorar a cidade e mostrar o que acontece um pouquinho ali. Eu sempre pergunto isso, qual é o perrengue, qual é a coisa que aparece, porque eu sei que a gente sofre muitas coisas nesse processo, né? Mas é isso, Duda, queria poder ficar conversando com você aqui mais tempo. Espero que você continue atuante aí para gerar bastante notícias para a gente aqui. Com e seja um ano certeza. mais leve também lá nos trabalhos da Câmara, tá certo? Aline, que prazer poder estar aqui com vocês, dizer que esse ano 2023 é um ano que não só Aline, Duda, não apenas nós dois vamos ter, tenho certeza disso, um ano muito positivo, mas que toda a sociedade a gente possa tirar o aprendizado de tantos anos de dificuldade que a gente teve, de pandemia, um ano político muito acirrado. A gente tem que viver a nossa vida esse ano, abraçar os nossos, ter os nossos do nosso lado. Para quem acha que é o pior momento que a gente está vivendo, vamos passar essa chuva. Para quem acha que é o melhor momento, aproveitar, mas sem esquecer dos avanços que houveram também, que nem todo mundo é só ruim, nem apenas bom, mas enfim, vamos avançar. Eu estou muito confiante que Salvador crescerá muito em 2023 e você conta comigo e sempre aqui do seu lado, que eu admiro muito o seu trabalho, acompanho há muitos e muitos anos todas as rádios pelas quais você já passou. A gente tem que fazer um trabalho junto na área de saúde, porque eu estou na área de saúde agora toda, né? E aí eu vou fazer um trabalho nas comunidades aqui também. Vamos juntos. E deixar minhas redes sociais, o @DudaSanchesBA lá no Instagram, o Duda Sanches BA também no Facebook, a gente vai conversar. Não tenho mais Orkut, mas daqui a pouco estou entrando no TikTok também. Ave Maria, mas é bom, é bom. Então é isso, gente. Olha, gostou? Comenta, compartilha, deixa aqui a sua mensagem. Depois vai lá no Instagram que vai ter um monte de corte aí de Duda falando e também lá no vnoticias.com.br, tá bom? A gente se encontra no próximo Pode Ver. Tchau, tchau.